Isso mesmo, né? 8h40 para darmos início à segunda conferência do nosso Congresso Mariológico. Ainda ontem, quando o professor Fernando dizia do santuário como esse espaço dos povos indígenas, né? Nós tivemos experiências bonitas, inclusive quando um grupo, uma comunidade indígena esteve aqui, visitando lá da diocese de Rubiataba, Mozarlândia, e ainda oferecer até um cocar na missa para Dom Orlando também. Depois, no prêmio de comunicação da CNBB com a realidade dos povos indígenas, o cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner, aqui na Assembleia da CNBB, partilhou do povo lá que se sente também representado. Então vamos caminhando cada vez mais nessa direção e dizendo o nosso não ao marco temporal. O padre Alexandre Aui é o superior-geral dos padres de Schoenstatt e ele vai abordar conosco as instituições marianas do Papa Francisco. Maria, e depois, num segundo momento, como mãe do povo missionário a partir da Evangelii Gaudium. Ele é doutor em Mariologia pela Universidade dos Estados Unidos, professor na pós-graduação de Mariologia e assessor teológico da Academia Marial de Aparecida e membro da direção da Associação Brasileira de Mariologia. Como lembrava Dom Orlando ontem, e toda a ligação, a amizade, a convivência que o padre Alexandre Aui também tem com o Papa Francisco. Vamos acolher entre nós, nosso conferencista, nosso assessor, que vai colocar as raízes desse dia para nós. Bem-vindo, padre. Muito obrigado. Ontem o Dom Orlando sugeria que pudéssemos, no início do congresso, mais uma vez, receber a bênção do Papa, escutar a sua saudação. Ele fez questão, quando comentei com ele que íamos ter esse congresso aqui, de nos enviar uma saudação. Eu acho que isso é uma bênção, estamos falando dele, que ele possa se fazer presente. Eu acho que não é uma coisa assim que a gente pode dar por evidente, né? Então vamos, mais uma vez, assistir o vídeo de ontem. Ustedes que están participando de un congreso en Aparecida, les doy mi saludo. Aparecida, está la Virgencita allí. Miren a María. Miren a la Madre. Jesús necesitó de una madre, y por eso le pidieron ese permiso a esta chica si se animaba a ser madre. Ahí empezó todo. Y eso es lo que los teólogos, voy a decir una palabra difícil para que se diviertan, los teólogos llaman la sincatábasis, o sea que es la condescendencia, desciende Dios. Después les voy a hacer ver un cuadrito, que es muy lindo, donde está eso. ¿Y María qué hace? De escalera para que Dios descienda. Le da la posibilidad de descender y hacerse hombre como nosotros. Es la que, perdonen la expresión, es la que pavimentó la ruta para que se pudiera caminar. Ella es la madre, es la que posibilitó que Dios fuera Dios con nosotros. Les doy mi bendición. No se olviden que es madre. Cualquier cosa que te pase en la vida, mira a tu madre. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora les describo el cuadrito, que saquen. Vean bien ese cuadrito. Es Jesús que está viniendo. Es Dios, tiene la plenitud de la ley en la mano, pero es hombre y se tiene que agarrar del manto de la Virgen para no caerse. Y va bajando con las manos de la Virgen que hacen de escalera. Esa es María la que nos trae a Jesús. Ella hizo de posibilidad, de escalera, para esta descendencia de Jesús que Dios nos lo trajo. Es madre. Que Dios lo bendiga y recen por mí.
Agradecemos então ao Papa Francisco por essa mensagem. E aí a gente já vê uma característica dele, né? Então, vou tentar colocar aqui os slides. O título dessa conferência é As Intuições Marianas do Papa Francisco. E eu acho que o próprio vídeo já é um exemplo. Ele vê uma imagem, nesse caso um mosaico, e tem uma intuição. Ele percebe que ali tem algo que está sendo dito. É Maria que faz com que Jesus desça, ela é a escada. Então usa umas expressões assim que vêm justamente de uma intuição, de algo que ele percebe. Talvez a gente poderia começar, eu vou aqui fazer algumas observações, talvez vai ter muito texto aqui, vocês não se preocupem porque vão poder depois receber esses slides, mas eu queria partir, o título não fui eu que coloquei, mas eu achei muito interessante, porque para entender o Papa Francisco nesse e em outros temas, tem muito de intuição. Então, por que intuições? Esse não é um congresso mariológico? Então eu posso contar para vocês que a experiência que eu tive com ele, justamente quando fiz a primeira entrevista, que deu origem ao livro Ela é Minha Mãe, que eu fiz uma lista, eu contei já para vocês, com 20 perguntas, pensava que ia conseguir assim, um montão de explicações mariológicas, assim, com autores, com um montão de coisa, e cada vez que eu fazia uma pergunta, ele contava uma história. Eu fazia uma pergunta para entender, mas e essa dimensão, de onde é que veio, não sei o quê, e ele contava uma história. Ou seja, é uma teologia narrativa, é uma experiência que se faz reflexão teológica. Então, essa foi a minha experiência também na segunda entrevista, que aí eu tentei puxar mais elementos, mais autores, mas sempre de novo ele estava partindo de uma intuição. Então eu queria explicar um pouco isso. Todos já percebemos esse amor sincero, filial do Papa por Maria. Mas ele usa de fato muitos gestos típicos da piedade popular. Ele beija, ele dá flores, ele toca, que na Argentina esse toque se chama tomar graça. Então tomar a graça, tocar na imagem para receber a graça. Tem gente que fica nervoso com isso, né? Ele visita os santuários, ele realmente é uma pessoa de santuários, ele aprendeu muito nos santuários marianos. E tudo isso então tem um sentido, que é o mesmo sentido de como o povo se relaciona com Nossa Senhora. De fato, na conferência de Aparecida em 2007, que foi quando nós nos conhecemos pela primeira vez aqui no santuário, ele mostrou especial interesse pelo tema da piedade popular, como eu já vou contar para vocês. Aqui tem uma frase, talvez nem todos consigam ler daí de longe, mas eu queria dar um testemunho do Dom Victor Fernandes. Dom Victor Fernandes é o bispo de La Plata, na Argentina, foi reitor do santuário, foi reitor da Universidade Católica Argentina por muito tempo, e o Papa e o cardeal Bergoglio durante muito tempo quis que ele fosse bispo, só que Roma não aprovava. E quando ele foi Papa, foi o primeiro bispo argentino que ele fez. E ele tinha 2 cruzes iguais àquela que ele usa, que todo mundo conhece atualmente, mas quando ele continuou usando a mesma cruz, ele só tinha 2 daquela. E uma ele deu para o Dom Victor Fernandes, alguns chamam ele de o teólogo do Papa. Então, quando eu fui fazer a minha tese, que foi justamente, eu mudei o tema da minha tese de doutorado, depois que eu fiz a primeira entrevista, que deu origem ao livro que a maioria de vocês conhecem, Ela é a Minha Mãe. Quando eu fui, essa aqui é a tese depois, que foi desenvolvendo ao longo de alguns anos, e também através de uma segunda entrevista que eu fiz com ele, de pesquisas, etc. E fui entrevistar também o Dom Victor Fernandes. Entrevistei o Juan Carlos Scanoni, que por sorte ainda estava vivo. Entrevistei Jorge Seibold, que é o autor da expressão mística popular, que também é recolhida na Conferência de Aparecida. Ou seja, essa pessoa, esse Dom Victor Fernandes, conhece muito bem. Entrevistei também o Carlos Galli, que é um teólogo argentino que pertence à Comissão Teológica Internacional, que foi quem revisou também toda a minha tese. Para Bergoglio, Maria não aparece usualmente como objeto direto da reflexão, mas ao contemplar com que força ela aparece na piedade popular, ele redescobre a importância de Maria em si mesmo. Ele chega a Maria indiretamente, por meio da piedade do povo. Isso não diminui a sua importância,
mas dá ao tema mariano uma dose de muita ternura, de muita experiência de fé, digamos também de muita intuição. Ele percebe, ele vê aquilo que o povo faz em relação a Nossa Senhora, mais do que de reflexão dogmática. Mas isso não é menos, isso é mais, e eu vou explicar por quê. O tema da experiência da relação com Maria passa a ser então um tema fundamental, mais do que os dogmas marianos. E foi a partir dessa intuição então que eu decidi não mais escrever sobre a Mariologia do Papa Francisco, como é o tema do nosso congresso, mas sobre a relação do Papa com a piedade popular mariana, a partir do contexto teológico pastoral latino-americano. Esse é o subtítulo da tese. E o título é o tema da segunda palestra, Maria, Igreja, Mãe do Povo Missionário. Então, eu vou tentar, de alguma maneira, explicar essa experiência que foi fazer essa reflexão sobre a Mariologia do Papa Francisco. Quais são as suas raízes, como a gente já mencionou. Mas então aqui já está anunciada uma das principais raízes. A piedade popular. Aquilo que ele viu, que nós vemos cada dia aqui em Aparecida. É a partir disso que se pode fazer Mariologia franciscana no sentido do Papa Francisco. Ele tem então um olhar teológico, sim, um olhar popular, crente, profético, que contempla Maria na piedade do povo e reconhece ali uma experiência de fé, um modo de relacionar-se com Maria. É por isso que ele chama a piedade popular, ele fala que a piedade popular é um lugar teológico, é um lugar onde realmente nós podemos descobrir a ação do Espírito Santo. Não temos que olhar para essa piedade como com certa desconfiança. Aquilo que a gente vê todos os dias aqui no santuário é um lugar teológico. Ali o Espírito Santo está atuando. E Fernandes está convencido de que esse é o ponto de partida para analisar o tema mariano no pensamento e na vida do Papa. É importante então estudar essa piedade popular, perceber que ali tem uma identidade cultural e religiosa. Por trás dele está também toda a piedade dos nossos povos latino-americanos, desde Guadalupe. Ele reflete tudo isso na sua piedade popular. É interessante perceber também em que medida essa piedade popular mariana tem influências para a própria vida da igreja e como ela recebeu influências da própria experiência de fé do povo latino-americano. Ou seja, o Papa é herdeiro de uma experiência de fé, uma experiência que é essencialmente mariana, porque a experiência do povo cristão na América Latina é essencialmente mariana. E ele reflete isso, e ele vê nisso uma missão, uma mensagem para a igreja de hoje, o que eu costumo chamar uma igreja mariana, uma igreja popular, justamente porque parte dessa observação. Então, podemos falar de uma Mariologia, sim, mas uma Mariologia aplicada à vida e à experiência de fé do povo. Uma autêntica espiritualidade mariana popular com fundamentos teológicos. Tudo que o Papa fala tem fundamentos teológicos profundíssimos, como nós vamos ver ao longo de todo esse congresso. Especialmente fundamentos bíblicos. Essa é a fonte principal para o Papa. A Mariologia dele está centrada absolutamente na Bíblia, mais do que em outros autores. Mas ele aplica isso à vida do povo. Ele vê como o povo ama Maria e a partir daí se deixa inspirar. E ele usa essa expressão, uma espiritualidade mariana. Aqui tem uma frase que é central para entender a sua Mariologia, embora com o Frei Jonas nós já conversamos, e foi a conversa com ele que me fez explicar um pouco mais essa frase hoje. Temos aqui alguns teólogos, estudantes de teologia da Deoniana. Então, vamos tentar entender o que tem por trás dessa frase. Que ele já falou pela primeira vez, isso eu descobri ao longo da pesquisa, em 1974, quando ele era provincial dos jesuítas. Se queres saber quem é Maria, pergunta ao teólogo, e ele te dirá exatamente quem é Maria. Mas se queres saber como amar Maria, pergunta ao povo de Deus, e ele vai te ensinar melhor. Ele não está opondo uma coisa à outra. São duas formas de conhecimento. Mas duas formas de conhecimento que partem de pontos diferentes, mas que chegam à mesma pessoa de Maria. Uma é pelo amor e a outra é pelo conhecimento da razão.
o conhecimento afetivo, que é o próximo tema que nós vamos falar, e o conhecimento lógico, intuitivo, formal. Intuitivo é justamente o do amor. Existe uma teologia sapiencial do Papa, que une com grande espontaneidade teologia e espiritualidade. E ele denuncia justamente aquela divisão entre teologia e espiritualidade que muitas vezes encontramos em alguns teólogos. Ele menciona até alguns teólogos que falam, esses aqui falam tão distante da vida, da experiência de fé do povo, que pouco tem a dizer. Então, para ele importam as razões do coração, essa espiritualidade popular, que é um caminho original pelo qual Deus conduz o seu povo. Então, para entender a Mariologia do Papa Francisco, temos que partir da piedade popular. O Papa, então, foi fazendo a sua própria síntese, né? Nessas raízes, que nós vamos ainda falar um pouco mais delas, mas essas raízes partem, como já comentou ontem, o próprio professor Fernando Altmaia, parte da sua experiência de família de imigrantes, muito marianos. No livro eu conto, eu perguntei para ele quais foram as suas primeiras experiências marianas, ele fala que rezava as 3 Ave Marias, ele fala da bênção de Maria Auxiliadora, fala que rezavam sempre que um padre salesiano aparecia na casa deles, eles pediam a bênção de Maria Auxiliadora, que é a oração que tem o subtuum presidium, ou seja, aquela sob a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, ou seja, ele tem um montão de experiências que foram ficando ali como um substrato. E depois isso foi amadurecendo no contato com a palavra de Deus, obviamente, especialmente a partir da experiência jesuítica, a meditação da palavra, e depois também com o contato com o povo, né? Especialmente, teve uma hora, até me lembro, durante uma entrevista, na segunda entrevista, que eu tentava de puxar coisas, aí ele falou assim, espera, eu fui pároco, eu estive em contato com o povo, essa é a minha fonte, essa é a minha raiz. Então, para ele está muito claro isso. Então ele foi fazendo uma síntese e desenvolveu uma forma original de pensar e admirar Maria e a dimensão mariana da igreja, sobre a qual nós vamos falar aqui, em especial a piedade popular. Essa piedade marca a sua visão da igreja. Por que o Papa pensa numa igreja misericordiosa, uma igreja mãe? Porque justamente está marcado por essa visão de Maria. Uma igreja mariana é uma igreja que é capaz de acolher, que é capaz de ser mãe, que é capaz de abraçar. Então ele parte realmente dessa experiência, e o seu projeto de igreja, ele certamente vai ser reconhecido como o Papa da Misericórdia, como ontem foi falado aqui, é um dos traços centrais do seu perfil. Isso tem tudo a ver com Maria, tem tudo a ver com o ser mãe, tem tudo a ver com a ternura. Eu me lembro quando eu terminei a tese, eu fui apresentar para ele, né? Eu falei, o senhor certamente não vai ler o livro, mas eu vou apresentar o índice para o senhor. Aí demos uma percorrida assim no índice, para ver se ele estava de acordo. Aí ele falou assim, bom, realmente eu não vou ler a sua tese, porque eu não leio nada do que escrevem sobre mim, para não me achar. Já contei isso aqui, né? Para não me achar, para não crer-me lá, né? Mas ele deu uma percorrida e falou assim, você falou da revolução da ternura? Para você ver como é algo que está no coração, na cabeça dele. Falei, está aqui. Ainda bem, né? Pelo menos estava lá essa intuição, que para ele é uma intuição. Maria é aquela que é forte e eterna ao mesmo tempo, como uma mãe. E isso ele quer que seja a igreja hoje, uma igreja forte e terna. Forte, clara e misericordiosa, que acolhe. Então, eu queria só fazer para entender melhor aquela frase, essa intuição, ou então o título dessa palestra, é uma forma de conhecimento. Eu me lembro que quando eu estudei método teológico, né, especialmente através do livro do Clodovis Boff, sobre método teológico, eu descobri ainda melhor que quando a gente estuda teologia, a gente tem essas duas fontes de conhecimento, né, da mesma faculdade cognitiva. Isso vem de Santo Tomás, a ratio, o logos e o intellectus. A ratio é aquela função discursiva, argumentativa, é quando a gente desenvolve um discurso, um silogismo, por exemplo. Mas existe o nous, que penetra a verdade e apreende de modo imediato, simples, sintético. Essa é uma forma de racionalidade, é uma forma de conhecimento. Então a intuição é uma forma de conhecimento fruto dessa função cognitiva. O intelecto é a função originária do pensar, originante. Aí está a fé. Você vai conseguir explicar por que você crê?
é uma apreensão imediata, você crê e pronto. Mas isso não é menos, isso não é uma ação que não passa pela razão. Passa pela razão, você crê. A fé é um tipo de conhecimento que usa essa característica, essa função cognitiva. Ou, por exemplo, o amor. Como é que você vai explicar que se apaixonou por esse ou por essa e não por outro? Sendo que tem um montão de defeitos, que você bem conhece, etc. O amor é algo que apreende o objeto como um todo. Você tem essa apreensão imediata, sem passar pelo discurso. Mas isso não é irracional. Então, o Clodovis Boff explica isso de uma maneira fantástica, né? Então, a intuição também está nessa área, que percebe evidência, luz, inteligência específicas. Ele possui olhos próprios, são as razões do coração, de Pascal, para captar a fé e o amor, expressando-se como experiência, como sabedoria, como intuição. E é por esse canal que o Papa apreende Maria. Porque se a gente for fazer uma Mariologia, por exemplo, de João Paulo II, existe muito mais reflexão teológica. Ou do próprio Ratzinger, ele faz toda uma reflexão do ponto de vista da ratio, do logos. O Papa Francisco faz menos isso, mas não por isso a sua Mariologia é de segunda categoria, é inferior. Pelo contrário, ela tem uma característica própria que é essa, de aprender o objeto, de olhar e perceber algo imediatamente. Isso ele vê especialmente através da experiência de fé do povo e da sua própria experiência de fé. Então, no livro Teoria do Método Teológico, o Clodovis Boff explica isso. Eu não vou entrar em detalhe, mas é essa capacidade de conhecer a preeminência do amor sobre qualquer outra razão. O Urs von Balthasar chama isso, né, só a partir do amor, o único digno de crédito, se constroem as razões da razão. Então é por isso que a fé, ela parte desse ponto de vista, dessa dimensão da razão. Por tudo isso, o discurso religioso e com ele as expressões da piedade popular, isso diz Clodovis Boff. Estamos falando aqui de algo que a gente experimenta todos os dias nesse santuário. É só pensar o que nós mesmos experimentamos na nossa vida. O que está acontecendo aí? Aqui o discurso religioso, e entre eles as expressões de piedade popular, são mais doxologia, é exaltação, oráculo, oração, palavra de autoridade, intercessão, doutrina serena, mais isso do que um discurso encadeado, sistemático, argumentativo. Aí, com a sua erudição, o Clodovis diz, Aristóteles diria, não é apofântico, ou seja, declarativo, judicial, é semântico, é sensato, é significativo. Essa é a forma com que Francisco vê a piedade popular. Nesse tipo, então, de discurso, se encontram as principais intuições de Bergoglio em relação a Maria e a piedade popular mariana. Um outro elemento, o conhecimento afetivo do amor. Essa expressão talvez passou batido quando nós lemos o documento de Puebla e passou batido quando nós lemos Aparecida. Puebla fala desse conhecimento afetivo do amor. A fim de desenvolver sua ação evangelizadora, a igreja há de conhecer a cultura da América Latina, porque a piedade popular está na cultura, é fruto da nossa cultura, é parte da nossa cultura. Mas ela parte, antes de tudo, de uma profunda atitude de amor aos povos. Por que o Papa Francisco fala que nós temos que ter amor a ser povo de Deus? Temos que ter essa capacidade, isso ele diz em Evangelii Gaudium, né? Deste modo, não só por via científica, mas também pela connatural capacidade de compreensão efetiva que dá o amor, poderá conhecer e discernir as modalidades próprias da nossa cultura. Ou seja, se eu amo o meu povo, se eu amo a cultura desse povo, eu conheço melhor esse povo. E isso especialmente se entende nas expressões de amor a Maria, né? Como aqui eu coloquei a berlinda, né? Do Círio de Nazaré. Eu sempre começo as aulas de Mariologia falando disso, porque todos vemos o fenômeno, mas não entendemos. E se nós não entendemos a capacidade afetiva de conhecimento, a capacidade de conhecimento do amor, ou seja, se nós não consideramos isso, provavelmente não vamos entender. E depois o Papa Francisco recolhe essa ideia na Evangelii Gaudium,
Hoje a minha missão é mostrar para vocês como no Evangelho Gaudium estão as raízes do pensamento do Papa Francisco sobre Maria e sobre a piedade popular. Só a partir da naturalidade afetiva que dá o amor é que podemos apreciar a vida teologal presente na piedade dos povos cristãos, especialmente nos pobres. Então temos que ter esse amor aos pobres, o amor ao povo. E só a partir disso é que nós vamos entender a vida teologal, ou seja, o Espírito Santo que atua nos pobres, que atua no povo. Eu vou aprender a admirar e não vou olhar como de segunda categoria, porque eles estão batizados, o Papa explica isso, eles estão batizados, ali o Espírito Santo está atuando. O que eles estão fazendo não é errado por natureza, é certo por natureza, precisa de acompanhamento. Mas ali o Espírito Santo está atuando. Há uma vida teologal nos pobres e no povo. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas eu vou deixar para vocês isso para um estudo mais profundo. Essa reflexão vem da teologia do povo, que é a teologia argentina. Toda a primeira parte da tese, os primeiros 2 capítulos, são sobre as bases, digamos, culturais, históricas do pensamento do Papa. Eu não tenho condições de entrar aqui nesse tema. Mas um dos grandes autores da teologia argentina do povo é Rafael Tejo. E Rafael Tejo é um devotíssimo de Nossa Senhora, morreu e se escondeu praticamente, porque ele foi proibido de ensinar na Universidade Católica. E ele então se retirou a Luján, que é onde está o santuário, seria o Aparecida dos argentinos. Morou lá durante muitos anos, praticamente uma vida oculta de oração e de reflexão sobre a piedade dos povos e sobre o marianismo que existe nos povos. Tem uma tese de doutorado que está sendo escrita nesse momento na UCA, e que é do padre Henrique Bianchi. E o padre Henrique Bianchi, que é um grande amigo que também me ajudou a entender a teologia do povo, ele fez uma tese de mestrado, ele agora está fazendo a de doutorado, que é a Mariologia, do Rafael Tejo. Ele fez uma tese de mestrado que era sobre a fé dos povos, do povo cristão, do povo latino-americano. E aí ele mergulha nos textos do Rafael Tejo. E o Rafael Tejo tem toda uma reflexão sobre a conaturalidade afetiva que dá o amor. A teologia argentina influenciou diretamente nesse número de Puebla, porque a gente sabe quem foi que escreveu, e também influenciou no Papa, que de alguma maneira bebeu dessa fonte. A influência da teologia do povo, já dou parte dos resultados da minha pesquisa, a teologia do povo não é uma influência direta no Papa. Inclusive ele mesmo diz, eu só escutei esse nome quando cheguei aqui, quando chegou em Roma. Mas ele bebeu dessa fonte porque ele convivia com Juan Carlos Scanoni, ele lia os escritos dos autores da sua época, ele viveu a mesma experiência da igreja argentina, que fez uma opção pela pastoral popular já nos anos 70. E ele então bebeu dessa fonte. Ele valorizava muito e conversava muito com Rafael Tejo. E o que ele fez quando o Henrique Bianchi publicou a sua tese sobre a fé do povo? Ele apresentou essa tese na Universidade Católica Argentina. O Rafael Tejo já tinha morrido e o texto era sobre Rafael Tejo. E foi uma forma de reabilitar o Rafael Tejo, que tinha sido proibido de ensinar naquela mesma universidade. E aí ele tem textos, o Papa tem textos muito profundos sobre a experiência de fé do povo. Então, o que o Tejo fala é que Nossa Senhora suscita no povo um conhecimento afetivo, ou por connaturalidade. Por que o povo ama tanto Maria? Por que o povo gosta tanto de Maria? Aqui tem um conhecimento que é afetivo, que é connatural. Tejo toma como base a doutrina de São Tomás. Toda a teologia argentina toma como base, a teologia do povo, a teologia de Santo Tomás, que indica 2 modos de aceder à verdade, que eu acabei de falar para vocês. Um é o conhecimento especulativo e o outro é o conhecimento afetivo. Então, é importante a gente perceber isso, especialmente para os teólogos. Desculpa se de repente eu estou indo mergulhando muito profundo nessa reflexão, mas eu acho que para que nós possamos entender a mariologia do povo, nós precisamos entender isso. A verdadeira teologia nasce de um conhecimento afetivo. É por isso que quando o Papa fala para os teólogos, ele fala assim, em primeiro lugar tem que ser um homem do povo. Um homem de oração, um homem do povo. Esse não surge em primeiro lugar da reflexão sistemática, esse conhecimento afetivo, de conteúdos. E é por isso
que Tejo costuma usar a interpretação agustiniano-tomista, que vê 3 aspectos no único ato de fé. Quando a gente crê em Deus como testemunha. Eu creio em Deus. Eu sei que Deus não vai falhar comigo. Eu creio em Deus. Essa é uma dimensão. A outra é crer naquilo que Deus revela. Eu creio nas verdades que estão ali. Mas também eu creio aderindo a Ele. Eu creio em Deus, que é aprender imediatamente o objeto Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Nossa Senhora. Por quê? Não se explica, é uma apreensão imediata com conhecimento afetivo e pelo canal do intelectus que eu acabei de falar para vocês. Eu apreendo o objeto sem passar pela reflexão. Desses 3, só o segundo ponto passa pela reflexão, que são as verdades de fé. Então eu costumo usar muito uma frase que um autor argentino usa, que diz assim: quando você vê uma pessoa rezando ali diante da imagem de Nossa Senhora, pode ser que ali não esteja todo o credo. Se vocês pedir para ele explicar o credo, pode ser que aquela pessoa não vai conseguir te explicar todos os detalhes do credo. Mas ali está toda a pessoa, num ato de fé que é muito mais forte, talvez, do que de nós teólogos. Porque temos tudo muito claro do ponto de vista, digamos, do raciocínio, mas não temos a mesma fé dessa pessoa. E tudo é fé. Então, na piedade popular, em geral, o primeiro e o terceiro aspecto do ato de fé são os mais fortes. E nem sempre está toda a iluminação das verdades de fé. Nem sempre vão saber te explicar em todo detalhe o que é como entender a trindade, como entender a comunhão dos santos, etc. Mas ele crê, e essa fé é profundíssima. Isso é o próprio da piedade, da vida cristã do povo, especialmente dos pobres. Bom, na catequese, diz o Tejo, nós podemos secundar a ação de Nossa Senhora. Quem é catequista aqui, ele diz assim: é necessário ter muito claro, pode secundá-la, mas não substituí-la. Se a igreja transmite uma catequese não afetiva, predominantemente cognitiva e intelectual, ela não secunda a ação de Nossa Senhora e vai ser estéril, não será recebida. A catequese tem que ser afetiva, supõe sempre promoção calorosa de alguma presença prévia ou concomitante do objeto amado, neste caso de Nossa Senhora. Você catequiza mais trazendo as pessoas ao santuário do que fazendo uma aula sobre Nossa Senhora. Colocando em contato com a Bíblia e proporcionando uma leitura, uma Lectio Divina. Ela vai entender muito mais com a Lectio Divina, porque o coração vai estar envolvido, do que com uma exposição teórica. Claro que nós também temos como teólogos de fazer a exposição teórica, mas é fundamental proporcionar uma experiência, um conhecimento afetivo, e não só intelectual. Por último, nessa introdução, digamos assim, às intuições do Papa Francisco, o tema do sensus fidelium, que eu já mencionei para vocês, então eu posso passar mais rápido. Ele diz isso numa reflexão, já em 2013, a fé do povo de Deus é uma fé simples, é uma fé que talvez não tenha muita teologia, mas leva em si uma teologia que não se engana, porque nela está o Espírito. Então, ele participa, o Papa, desse sensus fidelium, que é o sentido de fé, que vem lá da Lumen Gentium número 12, que fala que o povo santo de Deus, quando em matéria de fé e de costumes, desde o último até o bispo, desde da pessoa que acabou de ser batizada até o bispo, acredita em algo, não pode enganar-se na fé. De fato, a fé do povo carrega em si uma teologia que não se engana, porque nela está presente o Espírito Santo. Isso dá uma infalibilidade ao exercício da fé. Essa frase marcou muito, essa ideia marcou muito o Papa Francisco, e ele recolhe essa ideia na Evangelii Gaudium, que é o tema que nós estamos falando hoje. O povo de Deus é santo em virtude dessa unção, do seu batismo, que o torna infalível incredendo, ou seja, na fé. Ao crer não pode enganar-se, a um que não encontre palavras para explicar a sua fé. Não sei se estão me acompanhando, está o tempo todo jogando entre essa dimensão do conhecimento racional, argumentativo, e do conhecimento afetivo, intuitivo. Acho que é importante a gente perceber essa dimensão.
O Espírito guia-o na verdade e conduz-o à salvação. Deus dota a totalidade dos fiéis de um instinto de fé. É como que tem um olfato, ele também usa essa palavra, que os ajuda a discernir o que vem realmente de Deus. E aí de novo a ideia da connaturalidade. A presença do Espírito confere aos cristãos uma certa connaturalidade com as realidades divinas e uma sabedoria que lhe permite captar intuitivamente, olha a nossa palavra aqui, intuitivamente, embora não possuam os meios adequados para expressá-lo com precisão. Isso deixa nós teólogos nervosos, irritados, revoltados às vezes. Mas como é que pode? Vai direto Nossa Senhora, mas está o Santíssimo exposto. Mas ali tem algo de um amor que se desenvolveu dessa forma, de uma experiência de fé, e ele não está negando o Santíssimo. Ele está expressando aquilo que ele tem dentro, aquele conhecimento afetivo. Se você ilumina, ilustra, complementa de que ali está o Santíssimo, que pode também se encontrar de uma forma direta com Jesus, ele vai se aproximar. Então ele falou isso já em 1974. Quando eu estudava teologia, aqui temos os nossos teólogos, como vocês, eu revisava o Denzinger, que é esse livro aqui que todo mundo que estuda teologia conhece, porque aí estão o compêndio dos símbolos, definições, declarações de fé, e os tratados para provar as teses. Me admirou muito uma formulação da tradição cristã: o povo fiel é infalível em credendo, no crer. Então assim, e aí depois ele repete aquela ideia de Maria, né? Mas isso só é nesse texto, para vocês verem que as ideias, as intuições do Papa estão presentes o tempo todo. Eu tive que, de alguma maneira, ler todos os escritos dele como jesuíta, graças a Deus não são tantos, todos como bispo de Roma, bispo de Buenos Aires, que está tudo no site da arquidiocese, então não é difícil de encontrar. E depois, até o 4º ano de pontificado, porque a tese tinha que ser publicada em algum momento, até o 4º ano eu fui lendo todos os textos marianos do Papa. Posso assegurar para vocês, as intuições do Papa continuaram as mesmas desde jesuíta até agora. Isso eu tento mostrar na tese também. Tem ideias, como por exemplo o manto protetor de Maria, que também já está nos seus retiros inacianos, que estava inclusive na capela da casa onde ele passou o seu exílio de 2 anos em Córdoba, que dizia assim: se nos momentos de tribulação espiritual, acolha-se ao manto da Mãe de Deus. Essa ideia estava já na capela onde ele fazia suas orações no tempo de maior dificuldades espirituais que ele teve. Então, a ideia do manto protetor de Maria, que está muito presente no pensamento do Papa, aparece já muito mais cedo do que a gente imagina. Foi por isso que, então, eu tive que buscar um método para estudar a Mariologia do Papa Francisco, que foi partir das experiências concretas, pelas quais aprendeu a amar Nossa Senhora, a valorizar a piedade popular em geral, ou seja, as suas primeiras raízes são familiares. Depois, ele viveu, eu chamo assim, uma influência ambiental, que é o contexto teológico pastoral latino-americano, ou seja, ele é filho do povo latino-americano. Ele bebeu das conferências episcopais, né, especialmente no tema mariano, especialmente de Puebla e depois de Aparecida, mas Puebla marcou muito, não só por causa da presença da teologia argentina em Puebla, mas para ele chega a expressar claramente que essa foi a que mais o marcou, e pelo seu estreito contato com o povo fiel de Deus. Essas são as suas raízes, como ele aprendeu a amar Nossa Senhora. Tudo isso com um caldo de cultivo que é o contato com a palavra de Deus. Isso é a base de tudo. Ele foi descobrindo Maria. Cada vez que ele fala de Maria, ele fala muito mais das raízes bíblicas. Então, depois tivemos que estudar os seus discursos e depois tentar formular qual é a sua contribuição para a Igreja Universal. Por exemplo, a Lúcia no final, no último dia, quando falar dos frutos, ele vai falar da dimensão social da pastoral mariana, ou da Mariologia do Papa Francisco. Essa dimensão social é fruto justamente da sua visão de Maria. Então tem consequências para o projeto de igreja do Papa. Foi isso então que nós fizemos, partindo da piedade popular mariana, parte 1, no contexto latino-americano e argentino, a parte 2, os meus alunos aqui já conhecem esse esquema,
as experiências e discursos do Papa. E aí a intuição que, no meu caso, foi a intuição de partir da Dei Verbum. A revelação se realiza por meio de acontecimentos e palavras, intrinsecamente conexos entre si. Então, quais são os acontecimentos marianos da vida do Papa Francisco? Desde as suas raízes marianas, familiares, passando pelo seu contato com o povo de Deus, até a sua experiência, por exemplo, nos santuários. Os santuários, para ele, por exemplo, ele diz que Luján ele descobriu já como bispo. E aí foi uma conversão para ele. Ele descobriu ali como o povo amava Maria, de uma maneira única, que ele não tinha experimentado ainda. Eu não vou contar as mesmas histórias que eu conto sempre, né? Mas ele percebia isso, ele intuía, ele captava. E depois, a confrontação dessas duas coisas, desses acontecimentos e das palavras, os discursos do que ele disse sobre Maria, nos ajuda a entender as chaves teológicas do seu pensamento, que é a terceira parte do livro, chaves históricas, dogmáticas e pastorais. Algumas delas a gente vai mencionar ainda hoje. Existem 2 momentos-chave de condensação das suas intuições mariológicas. Isso eu posso afirmar claramente, pelo menos a partir dos meus estudos. 2 momentos chaves de condensação. A Aparecida e a Evangelii Gaudium. E eu vou tentar explicar por quê. A Evangelii Gaudium, na próxima palestra, Aparecida já agora. Eu acho que vou precisar de um copo d'água. Bom, então, eu queria só contar uma intuição, para vocês entenderem o que eu estou falando como intuição. Tá? Uma história que ele me contou, antes da gente entrar agora em Aparecida. Eu estava fazendo um montão de perguntas. Aí no momento ele fala assim, agora eu vou te contar uma outra história para você entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. É a história de uma mãe, era um senhor, que era um sindicalista muito importante na Argentina, que era alcoólatra. E que tinha uma mãe que era lavadeira. Dessas que trabalhavam ainda quando se lavava a roupa para fora, né? Ainda não tinha máquina de lavar assim de uma maneira popular. Então, a missão, o trabalho dela era esse. Eles moravam numa casa muito pequenininha, em que ela estava sempre ali. O filho chegava tarde, alcoólatra, dormia no sofá, jogado ali. E essa mãe, todos os dias, de manhã cedo, saía para trabalhar. Saía e olhava para o seu filho. Com uma ternura e com o que pode ser o olhar de uma mãe numa hora dessa. E o filho meio que olhava para ela assim, meio grogue ainda, da ressaca. E ela ia embora trabalhar. E esse filho, um dia contou para o Papa, para o cardeal Bergoglio na época. Eu um dia não aguentei mais o olhar da minha mãe. Eu tive que mudar de vida. Porque a ternura era tanta, o amor com que ela me olhava era tanto, apesar de tudo que eu fazia, que eu mudei de vida. E eu ficava me perguntando, o que o Papa está querendo me dizer com isso? O que é isso? Que história é essa? E ele falava assim, assim tem que ser a igreja. Como essa mãe, que é capaz de olhar para os seus filhos nas piores condições, mas que é sempre mãe, e que é capaz de acolhê-lo na sua pior situação de vida, mas por estar junto, por não julgar, por acompanhar, é mãe e chega e leva o filho à conversão. Ela mexe com as consciências, é a história que eu sempre conto, que eu não vou contar de novo, das experiências das confissões em Luján, quando ele percebia que aquelas pessoas que tinham passado por diante da imagem de Nossa Senhora vinham com umas confissões de toda uma vida, 20, 30 anos, os peixes, as baleias. Quando passava, antes de chegar para Nossa Senhora, que também tinha confessionário, eram confissões normais, como em todas as paróquias, ele conta. E ele começou a se perguntar, por que aquelas pessoas, quando eu confesso desse lado da igreja,
vem com confissões de toda uma vida. E aí ele descobriu, porque olhavam para Nossa Senhora, é o olhar. Ele falou agora na sua mensagem sobre o olhar. Olhem para a mãe, nos momentos de dificuldade, olhem para a mãe. Os discursos do cardeal Bergoglio em Lujan são maravilhosos sobre o olhar de Maria. E isso está também em Aparecida. O que as pessoas vêm fazer no santuário? Vêm olhar para a mãe. É um encontro de olhares. Nesse encontro acontece muito. Tanto é que quando as pessoas vinham se confessar, ele perguntava, né? Você a viu? E aí as pessoas choravam de novo. E debruçavam ali todas. Então Maria mexe com as consciências. Ela é capaz de fazer isso que uma mãe faz. Eu não vou aqui entrar no detalhe, né? Mas eu estou tentando mostrar para vocês como a Mariologia do Papa, ela é muito orgânica. Com esse exemplo da mãe que é capaz de... E depois ele vai expressar na Evangelii Gaudium, como nós vamos ver, com uma expressão. A fadiga do coração mariano. Essa é uma expressão que sempre o marcou. O cansaço do coração de Maria. Que é aquela que não entendia os mistérios de Deus. E graças a essa fadiga, uma expressão de João Paulo II, que ele usa na Evangelii Gaudium. Que ele tentou colocar em Aparecida, mas que não passou. Né? Esse cansaço do coração de Maria é o cansaço do coração da igreja. E depois ele faz também a passagem, é o cansaço do coração da mulher. A presença feminina na igreja tem muito a ver com essa capacidade de ir até o final, de ser mãe em todas as suas dimensões. Bom, isso é um pouco um exemplo do que nós estamos falando das intuições. Ele não vai te formular até o final, mas ele vai dar essa intuição e agora você conclui. Então, obrigado pela água. Vamos rapidamente, só a Aparecida. Na conferência de Aparecida. Bom, não temos nenhuma dúvida, e eu coloco isso aqui também, especialmente porque nós estamos em Aparecida. Essa conferência marcou a igreja latino-americana e marcou especialmente o Papa. Foi um momento chave como bispo. Por quê? Porque ele foi o presidente da comissão de redação do documento final. Como eu já comentei outras vezes, foi aí que nós nos conhecemos, eu era secretário dessa comissão, e aí tivemos a graça de conviver durante 20 dias, né, quando ninguém o conhecia, pelo menos aqui no Brasil, era bastante desconhecido, e eu mesmo só o conhecia aí. Mas já saí dessa conferência impressionado com a sua personalidade, especialmente com a sua humildade. Eu comento, né, tenho muitos amigos argentinos, né, talvez tenha alguns argentinos aqui, mas meio que falando em piada ou em sério, né? Eu falava para os meus irmãos argentinos, nossa, parabéns aí pelo Cardeal de Buenos Aires, hein? Conheci um argentino humilde. Né? Então, assim, eles riam, né? Mas, na verdade, era uma expressão justamente de que o Papa é o que é hoje, já antes. Eu conto isso só para vocês saberem que ele não ficou humilde depois. Né? Então, ele deu uma grande importância à reflexão sobre a Virgem Maria e a piedade popular na Quinta Conferência. Em 4 aspectos, ele fala explicitamente da importância desse evento que aconteceu sob o amparo de Maria e da fé popular. Ou seja, para quem não sabe, a conferência aconteceu no subsolo da Basílica. Então se escutava o povo cantando as missas, as celebrações, os louvores, e os bispos reunidos no subsolo, ali onde está a Casa do Pão, naquela parte de baixo, onde tem também uma sala de conferências. Ali foi que aconteceu a Conferência de Aparecida, em 2007. Depois, uma coisa muito interessante é descobrir que o cardeal teve uma preocupação especial pelo tratamento explícito da piedade popular no documento. Agora eu vou contar para vocês como. Depois, o tema da espiritualidade popular, que é uma expressão que vem de Rafael Tejo, que vem da teologia argentina, e a mística popular, que é uma expressão do Jorge Seibold, que é um jesuíta argentino, da mesma linha teológica. E as contribuições que ele mesmo quis dar ao documento, que algumas passaram e outras não. Algumas dessas coisas eu explico não só nesse livro, mas também ela é a minha mãe. Ali aparecem todas essas reflexões. O Dom Victor Fernandes, se lembram o teólogo do Papa, aquele que recebeu a cruz de presente, que é muito próximo do Papa? Ele diz assim, o espírito de Francisco foi forjado em Aparecida, mas também ele, devido à sua profunda experiência pastoral, ajudou a forjar o espírito de Aparecida. Por exemplo, quando ele veio ao Brasil em 2013, eu tive a graça de acompanhá-lo também, então, nos seus discursos ele fez mais de 50 referências a Nossa Senhora Aparecida
e a Conferência de Aparecida. Ontem o Dom Orlando fez algumas menções também desses textos. Aparecida é uma peça-chave no papado do Papa, porque o documento tem muitas coisas dele e também porque ele se deixou interpelar pelas inquietações dos bispos. Então, simplesmente, vou mencionar esses 4 pontos, né? O evento aconteceu sob o amparo de Maria e da fé popular. Ele fala explicitamente: pude dar-me conta pessoalmente de um fato belíssimo, ver como os bispos eram animados, acompanhados, em certo sentido inspirados pelos milhares de peregrinos que vinham diariamente confiar a sua vida a Nossa Senhora. Pode-se dizer que o documento de Aparecida nasceu justamente de uma experiência de encontro entre os trabalhos dos pastores e a fé simples dos romeiros sob a proteção maternal de Maria. Disse tudo, né? E é por isso que também em Aparecida, em 2013, ele disse: é de Maria que se aprende o verdadeiro discipulado. E por isso a igreja sai em missão sempre na esteira de Maria. Então, ele fala dessa originalidade de Aparecida, e uma delas é justamente o ambiente de oração com o povo de Deus. Em quarto lugar, a presença de Nossa Senhora. E é a primeira conferência do CELAM que se realiza em um santuário mariano. Não vou falar todos os elementos, mas esses são os elementos marianos, quando ele faz essa análise. Agora, uma coisa que talvez nem todos saibam. O documento de Aparecida tem todo um parágrafo bem longo sobre a piedade popular. E nas suas crônicas, o mesmo Victor Fernandes, de quem eu já falei, deixa registrada uma e várias conversas com o cardeal. E diz assim: o cardeal Bergoglio me pediu com grande interesse que pensasse especialmente no tema da piedade popular e escrevesse algo a respeito. E aí ele escreve a reflexão que ele fez, né? A piedade popular, apresentada como uma espiritualidade popular, me permitirá desenvolver uma mística integradora. E, de fato, o texto da piedade popular é praticamente o texto que escreveu Victor Fernandes. Victor Fernandes, entre parênteses, foi o teólogo que leu no final todo o documento para dar uma última harmonia, né, aos textos, né? Tirando, não, sem a problemática que se deu depois. Isso não, ele fez o texto tal como foi apresentado no final para a eleição, para a votação dos bispos. Sabemos que depois teve alguma discussão sobre textos que foram alterados. Não foi essa alteração, não foi ele que fez essa alteração. Eu estava até o final aí, eu posso testemunhar. Depois da primeira apresentação do tema da piedade popular, ele registra: chamou-me a atenção o grande interesse que Bergoglio tem nesse assunto. Ele me disse que se esse tema permanecer do jeito que está, e de fato permaneceu, ele já se daria por satisfeito com todo o trabalho daquele mês. E dá testemunho da reação de Bergoglio a respeito do texto relativo à piedade popular. Então, na viagem de volta, comentamos com o cardeal Bergoglio que o velho Tejo, quem é o velho Tejo? É aquele da teologia argentina, que não poderia dar aula na Universidade Católica, que o Papa o reabilitou, o cardeal Bergoglio o reabilitou, ou seja, o Rafael Tejo, aquele da corporalidade afetiva que nós falamos, ou seja, o velho Tejo, porque essas ideias são dele, ficará feliz e se sentirá expressado naquelas palavras. Então, temos que ir lá naquela fonte, né, tanto da teologia do povo, como no próprio interesse do Bergoglio, para que o tema ficasse bem claro em Aparecida. Então, toda a sessão do número 258 ao 265 está muito de acordo com o pensamento do Papa. Não só dos bispos em geral, mas também do Papa Francisco. Ele teve um interesse especial. E aí o Victor Fernandes diz numa entrevista que eu fiz para ele lá na UCA em 2015, escrevi o documento a pedido dele, coloquei o que ele me disse, ou seja, o conteúdo é o que ele queria que estivesse. Isso eu posso te dizer através de testemunho direto. E a respeito da dimensão mariana dessa piedade popular, pelo menos no que se refere a esses parágrafos, Fernandes diz: o que você vai ver neste texto não é Maria como objeto direto de reflexão. Isso aparece depois, num outro apartado, que é Maria, discípula e missionária, que foi escrita pelo padre Francisco Pristilli, né? Essa outra parte não é a que ele está se referindo aqui, mas nessa parte do documento de Aparecida sobre a piedade popular, você vai ver com que força Maria aparece ali na piedade popular.
E desse modo se redescobre a importância de Maria em si mesmo. Por exemplo, quando fala das pessoas rezando o terço, né, uma mãe rezando o terço ao pé da cama do filho. Né? Ou quando os peregrinos vêm ao santuário, quando o gesto de peregrinar ao santuário é já um gesto de evangelização. Além disso, o que você poderá dizer, ele estava falando para mim, escrevendo a minha tese, é que esse parágrafo da piedade popular foi particularmente solicitado por ele. Isso é verdade. Porque em outros temas ele não interveio. No documento final, fez uma colagem de coisas, porque de fato o documento foi escrito pelos bispos, não teve documentos labores, não teve um documento prévio. Então, foi uma colagem de várias coisas. Mas nesse ponto, ele tinha desde o início uma intenção particular. E conta ainda, no segundo dia que estávamos em Aparecida, ele me chamou e me disse, escreva algo sobre a piedade popular, enfatizando principalmente a figura de Maria. Então nós estamos indo à raiz, por isso que eu estou falando que as intuições do Papa Francisco se condensaram em Aparecida, no que se refere ao tema mariano e da piedade popular. Bergoglio, então, escreveu, ele tem esse discurso que ele fez, né, quando foi apresentado o livro desse padre Bianchi, eu já vou terminando, vou parar por aqui, mas vamos dar só mais um passo. O tema da espiritualidade popular, que é muito importante, né, ele diz assim, Aparecida deu um passo adiante na questão do seu reconhecimento. Primeiro, se falava de religiosidade popular, esse é o termo usado por Paulo VI na Evangelho Enunciante. Aparecida deu um passo e disse, melhor seria chamá-la de piedade, Paulo VI deu um passo e disse, piedade popular. Aparecida avança mais um passo e a chama de espiritualidade popular. E conclui que é um caminho original pelo qual o Espírito Santo conduziu e continua a conduzir os nossos irmãos. Não se trata apenas de manifestações de religiosidade popular em geral que devemos tolerar. Trata-se de uma verdadeira espiritualidade popular que deve ser fortalecida por seus caminhos próprios. Esse texto é um testemunho muito direto, né, que o Papa deu nessa apresentação do livro sobre o pensamento do Rafael Tejo. Então, depois de Aparecida, continua no mesmo texto, depois de Aparecida, já não podemos tratar a piedade popular como a Cinderela da casa. Talvez é uma expressão em argentino para dizer como algo assim passageiro. Né? Não, são os que não são os que não entendem, os que não sabem. Dói-me quando dizem temos que educar essas pessoas. É o fantasma da ilustração que sempre nos persegue. E esse reducionismo ideológico, nominalista, que nos leva a não respeitar a realidade concreta. E Deus quis falar conosco por meio de realidades concretas. E aí ele fala, né, a gnose é justamente uma heresia. Hoje também pode haver posturas gnósticas frente a esse fato da espiritualidade ou piedade popular. Por isso é bom, vale para os teólogos aqui, e necessário que a teologia se ocupe da piedade popular. Pois a igreja é chamada, e aqui está a palavra-chave, a acompanhar e fecundar permanentemente esse modo de viver a fé dos seus filhos mais humildes. Então não é para, em primeiro lugar, purificar, mas é para acompanhar e fecundar. E menciona que a proposta do Rafael Tejo é uma boa forma de aproveitar o rico potencial de santidade e justiça social. Olha a dimensão social da piedade popular mariana. Potencial de justiça social. Um devocionismo estéril não tem potencial de justiça social. Mas uma verdadeira espiritualidade popular mariana tem esse potencial de santidade e de justiça social que a mística popular encerra. E conclui então pedindo que ela nos ajude a saborear essas riquezas que ela derramou entre os pobres neste mundo. Como tem ainda uma outra parte, eu vou parar por aqui, porque senão a gente avança demais, era 1 hora. Ainda estou dentro do documento de Aparecida. Depois vamos falar da Evangelii Gaudium. Podemos parar por aqui? Até aqui estão me acompanhando? Sim? Porque o próximo ponto vai ser propriamente as contribuições mariológicas que ele deu ao documento. Então aí a gente entra já nisso e enganchamos com o Evangelii Gaudium. Até porque algumas das intuições, já posso adiantar, as intuições que ele quis colocar no documento de Aparecida não passaram. Né? As principais não passaram. E aí ele colocou depois no Evangelii Gaudium. Então ele falou assim, bom, eu como mais um bispo não posso, né, dizer como é que vai ser o documento final. Mas
se eu sou o Papa e posso escrever, então agora vocês vão ver o que eu quero dizer sobre Nossa Senhora. Quanta riqueza, né, gente? E podemos já aplaudir nosso querido Padre Alexandre Auí. E nós temos um momento agora, então, até às 10, antes do nosso café, de interatividade com os componentes aqui do palco, convidados do Padre Mauro Vilela, para a gente ir dinamizando, propondo outras metodologias também ao nosso congresso, e de vocês que estão aqui presencialmente e aqueles que participam também na modalidade online. Nós temos esse tempo, então, até às 10 para perguntas, questionamentos e interatividade. Podemos começar por aqui com vocês? Irmão Marco Lucas. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer. Grande partilha, como nos enriquece. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas. A primeira se divide em 2 perguntas. Talvez fique um pouco extensa, mas aí o senhor pode fazer um resumo. A primeira: o senhor dizia que Maria é forte e terna ao mesmo tempo. Isto é característica singular do ser mãe. Nesse sentido, podemos dizer que o pontificado do Papa Francisco se encontra nesse estilo. A meu ver, e alguns estudiosos afirmam, eu já li alguma coisa a respeito, que o Papa tem muita firmeza e, ao mesmo tempo, muita misericórdia, característica típica de uma mãe. Poderá nos apresentar alguma atitude do Papa para ilustrar esta minha pergunta? A segunda: o Papa Francisco, quando refere-se a Maria, ocupa-se em apresentá-la, é claro, como a mulher predestinada por Deus para cooperar no seu projeto, mas sempre destaca o lado humano de Maria. Sendo assim, podemos afirmar que o Papa Francisco está resgatando na Igreja a figura de Maria como a mulher de Nazaré, a Maria humana? Bom, agradeço as perguntas e, de fato, as respostas também já estão indicadas. Eu acho que é interessante para nós que estudamos Mariologia perceber que a Mariologia não é um estudo, digamos assim, acessório. Pelo contrário, os estudantes de Mariologia têm que ter essa consciência de que a Mariologia é a síntese da fé. Nela, como primeira igreja, como primeira discípula de Jesus, se condensa todas as verdades de fé. Todos os mariólogos aqui presentes vão saber muito bem do que nós estamos falando. Por isso, não é algo acessório, mas é algo justamente que onde se unem todas as verdades de fé. Porque Maria as encarnou de uma maneira única, preeminente. Então, quando a gente estuda Mariologia, nós estamos falando algo sobre a fé, mas também estamos falando algo sobre a igreja, porque ela é a primeira igreja. Ela é a primeira que recebeu toda a mensagem de Jesus. Foi aquela que o trouxe, foi aquela que deu o seu sim primeiro que todos, que o concebeu no seu coração antes de concebê-lo no seu ventre. Por isso, quando falamos de Maria, estamos falando da igreja. E daquilo que a igreja é chamada a ser na sua plenitude. Daí, quando falamos da Mariologia do Papa Francisco, nós estamos falando também da sua visão de igreja. E aí, a conclusão, né, que você mencionou. Se Maria era forte e terna, e a igreja deve ter as características de Maria, porque ela é a primeira igreja, ela é a mãe da igreja, ela é o modelo da igreja, e de fato o concílio resgatou toda essa dimensão de Maria como tipos, como modelo, que era muito própria dos padres da igreja. Nós devemos então também ser uma igreja assim, firme quando tem que ser firme, clara naquilo que tem que ser claro. Por exemplo, todo o anúncio do amor aos pobres, por mais que a muitos incomoda, não podemos deixar de anunciar. E isso o Papa é tremendamente firme, tremendamente claro e não negocia. Ao mesmo tempo, uma igreja tremendamente terna, acolhedora. Posso só contar, talvez, como você perguntou, um exemplo. Eu me lembro que quando o Papa esteve no Brasil, um dos momentos
que não foi televisionado nem nada, foi quando ele se encontrou com 8 jovens privados de liberdade. E ali foi o momento que eu experimentei mais terno. Ele, de fato, os jovens estavam muito tímidos. Isso foi no Palácio São Joaquim, né? Eu estava ali para fazer de tradutor. Foi o único momento que foi necessário tradução, porque os jovens falavam muito rápido. Mas, em geral, não foi necessário. E quando ele tinha... Os jovens todos muito tímidos, mas tinha uma jovem que falava muito, até demais, né? Então, o capelão começou a ficar incomodado, os assessores começaram a ficar incomodados, e ela como que falava. E no momento, estava o Papa e o capelão aqui, sentados, e ela se colocou no meio dos dois, abriu o caminho e falou: então, Santo Padre, eu escrevi uma carta aqui para o senhor. Aí abriu a carta e começou a ler, falava da sua família, dos problemas da sua avó. E o Papa, com uma tranquilidade, uma ternura, todo mundo nervoso. E ele assim, atento, escutava. E no momento ele falou assim, quando ele teve que dar uma mensagem para eles, muito espontânea, ele falou: continuem sendo boas pessoas, procurem fazer o bem. Aí eu pensava assim, será que ele não sabe com quem está falando, né? São menores privados de liberdade, alguma coisa mal ele deve ter feito para estar ali, né? Eu com o meu pensamento muito humano, mas ele tentando resgatar o bom que existe na pessoa ali, né? Então assim, como esse tem muitos exemplos, né? Para mostrar como a ternura é absoluta no pensamento do Papa, né? Como ele acolhe as pessoas, com que paz interior, com que tranquilidade. E ao mesmo tempo, a firmeza quando tem que ser firme. Isso nós estamos experimentando muito claramente no seu pontificado. A essa altura, a segunda pergunta era sobre o resgate da Maria humana, né? Sem dúvida, porque o Papa, vocês vão ver, eu vou mencionar alguns autores, é difícil de descobrir quais são os autores que de alguma maneira inspiraram o Papa. Existem muitos estudos, etc., mas ele não é membro de nenhuma escola de pensamento, nem mesmo da teologia do povo. Mas quem foram os autores que o inspiraram? Na verdade, quando você lê todos os textos marianos do Papa, 90% vem da Bíblia e da experiência do povo. Ou seja, quando ele está nos santuários, quando está em lugares de peregrinação, mas sempre ele parte da Bíblia. Ele nunca vai inventar nada que não seja aquilo que a Bíblia já diz. E isso é muito bonito também. Então, mais do que citar autores, então por isso que é realmente um resgate da Maria de Nazaré, né? Da Maria bíblica. Bom dia a todos. Quanta riqueza, viu, Padre Alexandre, de tudo que você já nos apresentou. E trazendo um pouco dessa bagagem que a TV Aparecida tem, de visitar lugares distantes e essa piedade popular tão presente nas realidades ribeirinhas, com os mais pobres e vulneráveis. Você agora no final falou um pouco sobre justiça social, né? Essa presença de Nossa Senhora, de Maria, em ambientes onde as pessoas precisam dessa justiça social. E recentemente nós estivemos em São Félix do Araguaia, onde Dom Pedro Casaldáliga esteve lá fazendo a sua missão por toda a sua vida. E lá é muito presente o título de Nossa Senhora da Libertação. E o Papa Francisco, em muitas realidades, ele traz esses títulos ligados à realidade do povo. Não falando da instrumentalização do título, né, da figura de Nossa Senhora, mas o Papa, de certa forma, ele incentiva a presença de Maria sob o título dessa realidade dos camponeses, indígenas, e é algo muito comum também, agora a gente pode perceber, não é mesmo? Sem dúvida, de fato, na parte final do livro, onde eu falo da pesquisa, onde eu falo das consequências teológicas, né, teológico-pastorais, eu menciono opção mariana pelos pobres. Eu acredito que o Papa faz uma opção mariana pelos pobres. Na entrevista, ele fala assim: eu não me imagino Maria como Judite, uma mulher rica, né? Eu a imagino realmente como uma mulher do povo, uma mulher que acompanhou as necessidades do seu povo e que, de fato, vivia como as pessoas da sua época. E nessa revolução da ternura, é importante perceber que é justamente revolucionária porque é pela libertação. Uma libertação que, em primeiro lugar, é a libertação escatológica, ou seja, é em Cristo, né? É o anúncio da mensagem cristã, e que liberta humanamente também. Então, de fato, eu não encontrei esse título nos seus escritos, mas a ideia de que a devoção a Maria, justamente porque é algo presente no povo, é algo que liberta, não tenho nenhuma dúvida. Sim, percebo um acento, que é o seguinte:
Isso é muito importante para entender uma das características particulares da teologia do povo. A teologia do povo diz assim, é uma das... Né, Juan Carlos Scanoni faz uma lista de 4 tipos de teologia da libertação latino-americana. E a teologia do povo seria um dos tipos em que ele fala que parte justamente da experiência de fé do povo. Então, é uma forma de teologia da libertação, mas que parte, em primeiro lugar, não de uma análise sociológica, não menos ainda de uma análise marxista, que também outras teologias não partem, mas algumas delas sim, talvez as mais revolucionárias, não a teologia clássica, mas parte de uma visão de como o povo reza. E é essa forma de libertar. Aqueles que viram o filme, eu sempre menciono, Elefante Branco, é um filme que passa numa favela da Argentina, e ali você vê os padres que estão tentando libertar aquele povo do narcotráfico, rezando o terço, fazendo procissão. Então, terço e procissão não vai em contra da libertação, são caminhos de libertação, né? Desde que, obviamente, venham acompanhados e que ajudem o povo, né? A piedade não é ópio do povo, né? A piedade é caminho de libertação para o povo. Por quê? Porque ali está o Espírito Santo. Então, como esse povo reza, assim nós temos que rezar para que eles possam se libertar. Muito bom. Nós agradecemos as primeiras participações, contribuições. Online nós temos 2 questões já, mas podemos ir aqui. A irmã está ali com o microfone, né, irmã? Levanta aí, por favor, irmã. Isso. Então, alguém que quer a palavra aqui entre nós? O padre Joãozinho, irmã, pediu a palavra. Aqui também. Ótimo, ali também. 3, porque faltam 10 minutos para o cafezinho também, né? Enquanto a irmã chega lá no padre Joãozinho, a gente podia pôr a pergunta online, né? Pode ser? Já vai aparecer aqui na tela. Chegou no padre Joãozinho também. Pode ser aqui então. Quero agradecer ao padre Alexandre. Já ganhei o dia. Aqui. Eu vou ficar de pé aqui. Com essa... Está até mais quente, né? Não estamos sentindo frio. Mas para mim a palavra que eu vou ter que digerir bastante é inteligência. Queria que falasse até um pouquinho mais, porque esse intus legere, esse ver dentro, às vezes a gente confunde com razão. Razão e inteligência. Eu confesso que, apesar de que o lema da Faculdade Deoniana é buscamos a civilização da inteligência do coração, que é uma frase do nosso fundador, o Padre Deon, a gente sempre imaginou inteligência como razão. E aqui eu estou lembrando toda a minha formação com jesuítas, né? Desde a saudosa memória Padre Libânio, passando pelo Padre Félix Pastor, sempre eu vi nos jesuítas gente inteligente, que cultiva a inteligência. Uma brincadeirinha ao estilo do Papa Francisco, é que durante os tempos de mestrado, o Padre Libânio me provocou dizendo assim, eu não entendo por que você, sendo inteligente assim, não ficou jesuíta, não é? Depois eu lhe conto pessoalmente qual foi a minha resposta por uma questão de discrição, não é? Mas os jesuítas são gente inteligente, cultivam isso como um valor, mas também são os protagonistas do apostolado da oração e da devoção. Parece até esquizofrênico, não é? Mas é bem Blaise Pascal, as razões do coração, ou talvez pudéssemos falar de inteligência do coração, essa síntese, né? Então, eu queria fazer esse destaque que é fantástico, é uma radiografia da alma do Papa Francisco, um Papa com uma profunda inteligência. Quando ele comenta o dom da inteligência dos 7 dons do Espírito Santo, ele lembra que intus legere é ver dentro, sabedoria é ver do alto, inteligência é ver dentro, esse olhar intus também da intuição, né? Intuição e inteligência, né? Ganhei amanhã, muito obrigado, Padre Alexandre. Muito bem, obrigado por essa Agradeço. inteligente participação, né? Vamos lá para o Zoom agora, temos aí? Então pode colocar a pergunta, por favor. Olha o povo lá, dá um tchau para todo mundo que está lá, tá vendo só? Que beleza. E a pergunta é... Bom dia.
Bom dia, pergunta... diga seu nome, de onde você fala e a pergunta, por favor. Meu nome é Carmen Lúcia, eu sou da 3ª turma de Mariologia e convido a todos para participar da 4ª turma, iniciando agora. E a pergunta é de uma participante online, a nossa querida Célia Soares de Souza. Ela pergunta ao padre Alexandre: ontem Fernando dizia que a misericórdia é política, sim. Você comentou que a espiritualidade mariana tem uma forte dimensão social. Pergunta: a cultura da ternura e do encontro, pelo que entendo, é a chave do ministério de Francisco. Como a espiritualidade mariana, a partir do Magnífica, pode encantar os cristãos para uma igreja em saída, acolhedora, samaritana e maternal? Agradeço. Obrigado pela pergunta, Célia. Nós nos conhecemos e sabemos que de fato é assim, ou seja, a espiritualidade mariana do Papa e da Igreja tem, como já foi dito, essa dimensão social e que deve ajudar-nos a unir, como já disse, né, de alguma maneira já foi mencionado, a misericórdia, a ternura, com toda a dimensão, todas as consequências disso, que tem, sem dúvida, consequências políticas, que tem consequências sociais, e Maria não teve medo, né, de levar até as últimas consequências esse tipo de atitude. De fato, nós sabemos que ela, no Magnificat, que foi o que a Célia mencionou, ou seja, sabemos que é um canto colocado pelo evangelista na boca de Maria, justamente para manifestar algo da sua espiritualidade. Nós vamos ter uma palestra ainda no congresso sobre isso. E a espiritualidade mariana tem a ver com essa libertação também dos oprimidos, de uma exaltação, digamos assim, das maravilhas que Deus faz nos pobres, para que possa realmente triunfar uma espiritualidade, a vitória de Deus sobre os poderosos, sobre aqueles que justamente oprimem os mais pobres. Então, assim, há uma beleza no Magnificat que nos transmite muito do que é Maria. E o Papa usa muito o Magnificat em muitos momentos, justamente para expressar essa dimensão de libertação, essa dimensão social. Então, podemos sim dizer que a Igreja de Francisco é uma igreja mariana e, portanto, é uma igreja misericordiosa, é uma igreja firme, é uma igreja de libertação, é uma igreja que faz uma opção pelos pobres e, ao mesmo tempo, é uma igreja acolhedora, uma igreja terna. Todas as características que o Evangelho aplica a Nossa Senhora são características da igreja. E, como o texto de Isaac de Estela dizia, de cada um de nós. O texto de ontem que foi mencionado, que nós vamos voltar a ele, porque é um dos textos que o Papa insistiu para que estivessem, que não passou e ele acabou colocando no Evangelii Gaudium, justamente para mostrar que aquilo que Maria vive de uma maneira singular, a igreja vive de uma maneira universal e cada um de nós deve viver de uma maneira particular. Isaac de Estela faz um jogo entre esses 3 advérbios: singular, universal e particular. Aquilo que a igreja deve viver de uma maneira universal, Maria viveu de maneira singular e cada um de nós, né, que somos mães de Cristo, que somos virgens, que somos... de alguma maneira, todas as características de Maria devem estar presentes em cada alma humana. Nós devemos viver de maneira particular. Nós temos uma pergunta aqui, né, irmã? Alexandre, bom dia. No percurso do vídeo que o Papa Francisco nos enviou, aparece lá o ícone, eu vou chamar da Virgem de la Escalera. O modo como ele conduz... esse apego que ele tem pelos ícones e por essas interpretações. Essa ideia da via pulcritudines, da via da beleza, ajuda a encontrar Maria forte, eterna, revolucionária, no modo como o Papa Francisco tem as suas intuições marianas. Eu sou José Ricardo, da Diocese de Santo André. Obrigado, José Ricardo. A expressão via da beleza,
via Pulchritudinis, não aparece necessariamente tão consciente nele, mas a ideia de que através da arte, através das imagens, né, depois vai valer a pena ler o estudo de Henrique Bianchi sobre as imagens, esse que está escrevendo uma Mariologia do Rafael Tejo. Rafael Tejo tem reflexões incríveis sobre a importância das imagens na piedade popular, na vida do povo. As imagens, as medalhas, tudo aquilo que de alguma maneira é um sinal da presença de Nossa Senhora na nossa vida. Então o Papa, eu me lembro quando eu fui fazer a entrevista, ele falou assim, eu acho que você deve ter interesse de saber quais são as imagens de Nossa Senhora que eu tenho aqui. E ele tem um montão. Só Nossa Senhora da Ternura tinha umas 3. Então, para você ver como a imagem fala dele, né? Então, tinha a Nossa Senhora de Wuhan, tinha do Caminho, tinha até a Nossa Senhora de Schanstatt, que eu tive a graça de uma vez dar de presente para ele e está na cabeceira dele, né? Então, assim, de fato, ele se deixa inspirar muito. E esse quarto que vocês viram no vídeo é a sala de recepção, onde ele recebe as pessoas. Então, aqui do lado esquerdo está o escritório, do lado direito está o quarto, a cama, e no centro onde ele recebe algumas pessoas assim de maneira mais privada. E ali está essa imagem, como vocês viram. E ele disse que várias vezes ele fica ali contemplando essa imagem. Então, assim, a contemplação da imagem. E foi assim que ele foi desenvolvendo essa ideia, né? Jesus está agarrado do manto de Maria, então, assim, ele é homem, ele pode cair em qualquer momento, né? Mas ele é Deus porque tem a lei na mão. Então, meditando isso, ele falou, ali está Deus, tá Jesus que é Deus e homem, e ao mesmo tempo que desce Maria nessa condescendência, né, nessa descer, é ela que nos traz Jesus, que faz de escada para que Jesus venha até nós. Uma meditação belíssima, justamente porque ali no quarto dele ele tem essa imagem, ele fica contemplando muitas vezes essa imagem, né? Então, a via da beleza. Temos mais uma participação pelo Zoom. O café sairá em 10 minutos, viu, gente? Raquel, vai lá. Bom dia. Estamos aqui com a pergunta do Renan, que está participando conosco online, e a pergunta dele é sobre a misericórdia. Então, ele fala, há padres e pregadores aqui no Brasil que parecem ter medo da misericórdia e fazem questão de enfocar mais no pecado, no inferno e na necessidade de conversão para salvar sua alma. O que se pode dizer para essas pessoas? Obrigada, Renan, pela participação. O que eu vou dizer para essas pessoas, meu Deus? Que leiam um pouco mais a Bíblia, que percebam a misericórdia de Jesus. Bom, o Papa, eu estou convencido disso, mas também o Walter Casper, muito mais do que eu, né, de que a misericórdia, de alguma maneira, é a essência da mensagem do Papa Francisco. Justamente um Deus que ama, né, que tem um coração para os miseráveis, para aqueles que são os menores. Ou seja, de fato, eu posso testemunhar que na Europa há pouca compreensão para o Papa Francisco, em muitos lugares. Não entendem que ele seja tão, digamos assim, aberto, que ele não esteja o tempo inteiro acentuando a doutrina. Ele diz isso na Amoris Laetitia. Eu sei que tem alguns que preferem que as coisas sejam brancas ou pretas, mas a vida não é branca ou preta, né? De fato, ele está muito aberto à realidade das pessoas. E ali Deus está presente, ali Deus está se manifestando. Por isso, nós não podemos simplesmente cantar o catecismo e dizer, agora sigam todos isso. Agora, obviamente, a igreja anuncia a doutrina, anuncia a moral, só que com uma atitude de total abertura para aqueles que não são capazes de viver plenamente isso, ou que estão em caminho. Por isso que é processo, né? O tempo é superior ao espaço. Ele não está preocupado em simplesmente ocupar o espaço, dizer, esse aqui é o espaço da igreja, e a partir de agora nós todos seguimos aqui, é isso. Não, o tempo é superior ao espaço. Com o tempo nós vamos chegar lá. Mas nós precisamos de tempo, e as pessoas precisam de tempo,
precisam fazer uma experiência de Deus para poder descobrir a beleza da moral cristã. Por isso, a misericórdia. Muitos devem ter visto o vídeo que foi feito pela Disney. O Papa conversando com pessoas totalmente diferentes, com ideias totalmente diferentes. Ele é capaz de dizer coisas claras, como, por exemplo, sobre o aborto. Ele manifestou a sua opinião claramente, mas foi capaz de escutar, de acolher a opinião dos demais. Eu entendo que isso deixa muita gente nervosa, né? E eu reconheço que no início eu também ficava um pouco nervoso. Eu falava assim, mas meu Deus do céu, Papa, vai devagar com as suas explicações assim espontâneas, porque eu estava no Vaticano e depois eu era do dicastério Família e Vida, imagina. Então nós tínhamos que depois rodar a baiana para poder explicar. Mas por quê? Porque ele fala com o coração e com a atitude de pastor, de alguém que não está preocupado em primeiro lugar de voltar a definir a doutrina que já está 10 vezes definida, mas de entender a situação de cada pessoa, ir ao encontro dela, manifestar um Deus que se aproxima dessa pessoa, que manifesta o seu amor e a sua misericórdia, e a partir daí trazê-la para Deus, sem precisar cumprir todas. Lembrem que isso tem a ver com a piedade do povo, que é o nosso tema aqui. O povo tem uma adesão a Deus que nem sempre passa por todos os detalhes da moral ou da doutrina, né? O que nós em teologia, com uma outra definição, falamos da fides qua e da fides que. A fides qua é essa adesão a Deus, que é imediata, que vem da intuição, da inteligência, do intelectus, né? E que é imediato, e que você adere a Deus independente de necessariamente ter que passar por todos os artigos do credo. A fides que são esses conteúdos da fé que nós vamos adquirindo pouco a pouco, e que necessariamente então precisa de uma catequese, que precisa de tempo, de processos, para que a gente possa absorver todas essas suas verdades. O Papa não está tão preocupado, né, de continuar acentuando todas as verdades que já estão acentuadas, mas que de fato ele não nega nenhuma delas, mas está preocupado em fazer um caminho pastoral com o povo, para que as pessoas possam, a partir daquilo que já tem, chegar a um encontro mais profundo com Deus e também chegar a adquirir todos os elementos do credo. Vamos aproveitar que nós já estamos lá no Zoom, temos mais uma participação, depois mais uma aqui, e aí o cafezinho já deve estar quase ali organizado, porque depois continuaremos com o Padre Alexandre Auí. Lancília Nunes. A piedade popular faz até Maria ser vista como alguém mais do povo, enquanto Jesus é visto como o mais próximo de Deus. Faz sentido? Eu não escutei a primeira palavra. A piedade popular faz com que Maria seja vista como... A piedade popular faz até Maria ser vista como alguém mais do povo, enquanto Jesus é visto como o mais próximo de Deus. Faz sentido? Eu gosto muito do título do livro do Murad, né? Maria toda de Deus e tão humana, né? Então, assim, eu acho que a piedade popular varia muito de acordo com as diferentes experiências justamente que cada um tem. Sabemos que Maria é toda de Deus e o povo percebe isso. O povo percebe, por isso que reza a Maria, por isso que de alguma maneira vem até ela, por isso que quando está desesperado acorre a sua mãe, né? Então o povo tem essa experiência de que Maria é toda de Deus e ao mesmo tempo é tão humana como nós. E isso também a aproxima de nós, talvez por isso as sintam muito próximas. É possível que, de acordo com a experiência de fé que cada um tem e que traz da sua família, da sua casa, possa ter um acesso a Nossa Senhora, digamos assim, mais fácil, mais fluido do que diretamente a Jesus. Se trata aqui não de opor as duas realidades. O acesso a Maria e o acesso a Jesus, o pensamento que eu sempre formulo assim, existe um pensamento orgânico que é próprio do povo de Deus. Eles amando totalmente Maria, eles são totalmente de Jesus. Há uma tendência, dificilmente você vai encontrar, né? É mais fácil você encontrar alguém que diga, eu sou de Cristo, sou de Jesus, mas não sou da igreja, do que alguém que diga, eu sou de Maria, mas não sou de Jesus. Ou seja,
é quase natural. Todo mundo sabe que Maria é a mãe de Jesus. Agora, pode ser que porque justamente nós... prestem atenção nisso, aquela coisa do conhecimento afetivo. Existe muito de afetivo na nossa experiência de fé. E se eu tenho uma afetividade muito voltada para o materno, para a mãe, que é algo muito próprio também da América Latina, é mais natural que o caminho venha por aí. E que eu consiga, então, me sintonizar, né, com Maria, com uma facilidade que talvez nem sempre eu consiga sintonizar diretamente com Jesus. Mas é importante que ela sempre, e é o que a gente faz aqui no santuário, os redentoristas são mestres nisso, sempre conduzindo de Maria a Jesus, sempre mostrando que o centro é Jesus. E isso vai entrando na experiência de fé do povo de uma maneira muito tranquila. Não opondo, não dizendo, mas por que você faz isso, por que você faz aquilo? Tem que ser assim, tem que ser assim. Aí entramos no moralismo. A experiência de fé não pode ser moralista, nem mesmo nessa hora de dizer, porque se você não tem um vínculo tão direto com Jesus, então você não é católico, não é cristão. O vínculo a Jesus está, só que às vezes está incubado, às vezes está latente, e um vínculo profundo e verdadeiro a Maria, um anúncio de Maria como a Maria discípula missionária, a Maria da Bíblia, a Maria humana e ao mesmo tempo toda de Deus, vai fazer com que esse vínculo se desenvolva para uma relação mais profunda com Jesus. Então eu diria, a pergunta depende muito da experiência que cada um traz. Eu já escutei também de muitas pessoas, eu tenho uma experiência muito difícil com a minha mãe, por isso sempre me foi difícil o acesso a Nossa Senhora. Isso é humano, porque Deus quis que a nossa espiritualidade fosse humana. E parte então do que na teologia existe uma coisa que se chama os preâmbulos da fé. E existem os preâmbulos racionais da fé, que são aqueles que me ajudam a pensar a fé. Mas existem também os preâmbulos afetivos da fé, e que muitas vezes não se estuda em teologia. Existe muito, hoje em dia, ainda mais num mundo cada vez mais afetivo, é muito mais condicionante da minha experiência de fé os preâmbulos afetivos que eu tenho, ou seja, aquilo que eu tive como experiência pessoal, do ponto de vista psicológico, nós diríamos hoje, no tempo de outros autores, no início do século passado, isso era muito pouco desenvolvido. Então se fala muito dos preâmbulos racionais, por isso que a gente estuda teologia, estuda filosofia para poder entender teologia. Mas existem os preâmbulos afetivos da fé, que são aqueles que têm a ver com o intelecto, com a intuição, com o amor. E isso também condiciona muito a minha experiência religiosa. E nós temos que atender a isso também. E partir dali de onde a pessoa está, daquilo que ela traz, da sua experiência pessoal, humana, afetiva, religiosa, enfim. E aí conduzir a Jesus e a plenitude da igreja. Então, uma última participação bem rapidinha aqui, porque o café agora já está pronto, né? Bom dia a todos. Eu sou Maria Lúcia e sou de Aparecida. E a minha primeira alegria é dizer que o Santo Padre hospedou-se conosco quando o cardeal Bergoglio. E, inclusive, através do Senhor, ele se manifesta justificando a sua volta aqui, porque ele tinha nos prometido que voltaria. Então fica primeiro essa alegria. Mas o que me faz colocar agora é quanto à formação recebida por nós, da discrepância entre fé e razão. Eu tenho uma netinha que já está no 3º colegial, e ela diz, eu ainda não fiz opção por Deus, porque eu ainda não o justifico. Então, essa dimensão da fé, que muitas vezes nós buscamos pela razão, a gente que estudou um pouquinho compreende, mas os jovens não compreendem, porque isso ainda continua como se fosse uma dominação da igreja, um ópio, uma justificativa para a gente aceitar a realidade. E eu penso assim, que o Santo Padre não teve medo
E ele colocou Maria como esta mulher que vai fazer com que o povo intelectual, porque a Aparecida era vista como o povo miserável, o romeiro, o intelectual não vinha. E hoje o Santo Padre colocou Maria, porque Maria é mãe, é coração, é afeto, é família. Eu acredito mesmo que aí mais uma vez está a sua sabedoria. Muito obrigado. De fato, eu acredito que eu trabalho com os jovens, eu trabalhei 16 anos com jovens antes de ir para Roma, e geralmente o que nós mais precisamos transmitir são experiências, vivências, encontros, por exemplo, trazendo os jovens à Aparecida, trazendo os jovens para uma missão, para fazer algum tipo de atividade social. É ali que a gente capta o coração, e aí isso desperta neles a curiosidade por ir mais a fundo do ponto de vista racional. Mas, sobretudo, na juventude que nós temos hoje, sem dúvida, em alguns lugares, universidades, também pode ser o caminho racional, da justificação da fé, etc. Mas o caminho mais comum é o caminho do coração, né? É proporcionar experiências de encontro. E especialmente também com Maria. Eu acredito, eu vi muitas vezes isso, jovens que não sabiam bem porque acreditavam, mas que tinham uma experiência de fé, porque sim, porque se encontravam com Nossa Senhora, se sentiam bem, ou se encontravam com Jesus numa experiência de encontro, ou se encontrava com o serviço ao próximo, e ali começava a despertar a curiosidade por ir mais a fundo na fé. Mas eu espero realmente que aqui em Aparecida nós tenhamos lugar para essas duas dimensões, para a dimensão da experiência de fé, que é própria da piedade popular, etc., mas também da iluminação da mente, né, que é próprio de um congresso como esse. Que assim seja e assim se realize, né? Ô, gente, então nós vamos o nosso café, como de costume. Quem está vindo pela primeira vez aqui no Congresso Mariológico? Ótimo, muito bom, que bom que vieram. Então, saindo aqui à esquerda de vocês, nós temos a escada, também por aqui, né, Eliane?